transmissão ao vivo, o deputado federal Coronel Tadeu alertou sobre a importância de obter informações para decidir sobre o voto. O deputado apontou que muitos não conhecem os riscos do comunismo e repetem narrativas. Coronel Tadeu disse: "Eu tenho falado várias vezes aqui nessas lives que me preocupa aqueles que não conhecem a política, aqueles que aceitam a corrupção. Isso é muito ruim. Aqueles que aceitam a corrupção, vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. Eles merecem a escravidão mesmo. Merecem ser escravizados por um sistema comunista, porque praticamente todo sistema comunista é corrupto. E num país onde você tem leis lenientes que beneficiam os bandidos, e aqui é nosso caso. Olha só onde foi parar o ex-presidiário, candidato a presidente. Eu acredito que não é um povo que tem vocação para ser livre, um povo que não tem vocação para ter liberdade. E aí acaba sucumbindo e sendo escravo de todo mundo." O deputado explicou que essa preocupação já o acompanha há algum tempo. Ele afirmou: "Sabemos que o povo brasileiro ainda é muito mal informado. Eu não consigo ficar tranquilo sabendo que tem um monte de gente que vai votar e não sabe nem por que vai votar." Ele exemplificou com o caso de uma candidata do PT que recebeu apoio de uma facção criminosa e disse: "Então, nós estamos num mato sem cachorro, quando boa parte da população não tem esse conhecimento." Ele questionou: "Como é que eu vou lutar pela liberdade de um povo que prefere a escravidão?" O deputado lembrou uma fala de Bismarck dividindo as pessoas em 3 grupos: os que aprendem com os erros dos outros, inteligentes, os que aprendem com os próprios erros, medíocres, e os que não aprendem de jeito nenhum. E pediu: aprendam com os erros dos outros, sejam sábios, inteligentes, espertos, malandros. Coronel Tadeu pediu que os cidadãos observem o que vem acontecendo em países vizinhos que optaram por governos de esquerda e disse: "O que a gente vem fazendo aqui ao longo de tanto tempo é abrir os olhos de vocês, fazer com que vocês não experimentem o comunismo." Coronel Tadeu disse: "Eu, sinceramente, não quero experimentar. Eu quero ser livre. Me deixa fazer o que eu quero, respeitando o limite da outra pessoa, respeitando o direito da outra pessoa, vivendo em harmonia na sociedade. Isso sim é o que eu quero para mim, quero para os meus filhos, quero para os meus netos, quero para as próximas gerações. Mas parece que é um grupo que não entende isso." O deputado acrescentou: "Eu não posso permitir que essas pessoas incorram no erro e me levem para o buraco junto." O deputado fez um apelo: "O que a gente precisa é ter pessoas qualificadas para falar para as pessoas não qualificadas por que a gente tem essa luta. Por que é direita contra esquerda? O que é direita? O que é esquerda? O que é o conservadorismo? O que é o socialismo? É essa luta que a gente está travando, porque uma vez implantado um regime aqui dentro, vai ficar muito difícil da gente voltar para trás." Ele deu o exemplo da Argentina, dizendo que o país dificilmente sai desse buraco. Coronel Tadeu afirmou: "O povo argentino vai ter que ter uma vontade muito grande para se contrapor ao atual regime e tentar voltar para trás, e mesmo assim vai ter que ter uma ajuda grandiosíssima de alguém de fora para ajudar economicamente a Argentina. Eu não quero ir para aquele buraco onde está a Argentina." Muitos brasileiros já estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Eu tenho falado várias vezes aqui nessas lives que me preocupa aqueles que não conhecem da política, aqueles que aceitam a corrupção. Isso é muito ruim. O povo que aceita a corrupção, e a gente sabe o que é corrupção, é roubar o nosso dinheiro, são aqueles políticos que roubam o nosso dinheiro. Eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês, viu? Eles merecem a escravidão mesmo, merecem serem escravizados por um sistema comunista, porque praticamente todo sistema comunista é corrupto. E num país onde você tem leis lenientes que beneficiam os bandidos, e aqui é o nosso caso que nós vimos. Olha só onde foi parar o ex-presidiário Nove Dedos, candidato a presidente, depois de ter roubado tudo que roubou. Eu acredito que não é um povo que tem vocação para ser livre, um povo que não tem vocação para ter liberdade. E aí acaba sucumbindo e sendo escravo de todo mundo. Essa preocupação, eu tenho ela já há muito tempo, porque por onde a gente anda, por onde a gente conversa, nós sabemos que o povo brasileiro ainda é muito mal informado. Mas é muito mal informado. Eu não consigo me acomodar na cadeira com tranquilidade, não consigo às vezes deitar quietinho na cama, ficar tranquilo, sabendo que tem um monte de gente que vai votar e não sabe nem por que vai votar. Eu vou votar porque eu tenho título e que eu sou obrigado a votar, porque senão eu vou ter que pagar uma multa. Então as pessoas não têm a noção exata do que é esse momento da eleição. Já dizia Bismarck, não vou nem falar de Bismarck, eu vou falar de Platão. Já dizia Platão, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Eu não me incomodo que você não goste da política, mas eu me incomodo quando aqueles que gostam da política fazem exatamente o contrário daquilo que a gente espera. E isso é uma realidade para todos os lados. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Vou dar um exemplo para todos vocês. Vocês sabiam que o PCC, primeiro comando da capital, tem uma candidata que é candidata a deputada pelo Partido dos Trabalhadores, o 13? Pois é. Eu acredito que vocês não saibam disso. Mas o crime vai colocar uma candidata, eu não sei se ela é advogada, que ela se diz advogada, mas a pauta dela é a defesa dos presos, dos bandidos, aquele que infringiu uma lei, que é uma lei que todos nós aceitamos, que é a lei penal, que é o Código Penal, e que ele infringe essa lei, ele é punido pela justiça, vai parar na cadeia e essa mulher quer defender essa pessoa. Essa pessoa não tem mais defesa. Essa pessoa ela foi condenada. Então, quando a população... E aí vem a ordem do PCC para dentro das cadeias que todos os familiares precisam votar nessa candidata, porque essa é a candidata do crime. E ela vem para representar bandido, aí eu falo, e para representar gente boa. Então nós estamos num mato sem cachorro, quando a gente sabe que, infelizmente, boa parte da população não tem
não detém esse conhecimento. Sabe o que eu queria que nesse momento, que você que está me escutando nesse momento se indignasse com isso? Porque não pode ser uma situação dessa. Como é que eu vou lutar pela liberdade de um povo que prefere a escravidão? Aí sim eu vou lembrar Bismarck. Bismarck dizia que os povos ou as pessoas se dividem em três. Aquelas que aprendem com os erros dos outros, essas são inteligentes. Aquelas que aprendem com os próprios erros, essas são as medíocres. E aqueles que não aprendem de jeito nenhum. Quando eu falo em aprender com os erros dos outros, é uma coisa muito simples que eu quero dizer para vocês. Olha para a Venezuela nesse momento, olha para Cuba nesse momento, olha para a Argentina, para o Chile, para a Coreia do Norte. Aprendam com os erros dos outros. Sejam sábios, sejam inteligentes, sejam espertos, sejam malandros. Aí sim a gente vai conseguir chegar num lugar. Tu tá vendo que nesses países não deu certo e não deu certo. Por quê? Porque o regime que foi colocado lá é um regime de esquerda. Mas não. As pessoas insistem. Eu vejo pessoas defendendo em manifestações o combate à homofobia, ou seja, fazendo manifestação contra a homofobia, usando uma camisa do Che Guevara. Aí eu fico perguntando, o que é que eu vou pensar de uma pessoa? Será que ela percebe a incoerência do que ela está praticando? Será que ela sabe exatamente aquilo que ela está fazendo? Com certeza não. Esses são o terceiro tipo de pessoas, são aqueles que não aprendem. Sabe que é levado no embalo, tal? Não, vamos vestir essa camiseta vermelha aí, tal, com a foto do Che Guevara, escreve aí Fidel Castro, viva Cuba, viva isso, viva o comunismo, e não sabe o que é o comunismo. É duro, gente. É duro. Mas a gente se esforça, fala, para justamente evitar que vocês não incorram num erro. É muito, mas muito importante mesmo. O que a gente vem fazendo aqui ao longo de tanto tempo é abrir os olhos de vocês. Fazer com que vocês não experimentem o que é o comunismo. Eu, sinceramente, não quero experimentar. Não. Eu quero ser livre. Me deixa fazer aquilo que eu quero. Me deixa fazer aquilo que eu tenho vontade, respeitando os limites da outra pessoa. Respeitando o direito da outra pessoa. Vivendo em harmonia numa sociedade. Isso sim é o que eu quero para mim, quero para os meus filhos, quero para os meus netos, quero para as próximas gerações. Mas parece que há um grupo que não entende isso. Que nós estamos, cada vez que eu vejo essas pessoas na rua defendendo partidos de esquerda e candidatos de esquerda, me dá até arrepio. Eu penso o seguinte, assim, esse cara não pode estar convicto que isso é o melhor para um país como o Brasil. Mas estão convictos. Que lavagem cerebral fizeram na cabeça dessas pessoas? E então a gente tem que seguir em frente e contrapor tudo isso. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Só que eu não posso deixar, eu que sei exatamente do que está acontecendo, eu não posso permitir que essas pessoas incorram no erro e me levem para o buraco junto. E você que está aqui assistindo, por que você vota no Bolsonaro? Faz uma análise aí. Por que é que você vota no Bolsonaro? Escreve no papel, faça uma redação, um texto. O que é que esse homem tem de bom para nós? O que é que ele significa de bom para nós? O que é que pode acontecer de bom para nós? Essas perguntas vocês precisam fazer. Tá bom, gente? Dá só uma olhada nisso. Prestem bem atenção, porque o que a gente precisa é ter pessoas qualificadas para poder falar para aquelas pessoas não qualificadas o porquê que a gente tem essa luta. O porquê que é a direita contra a esquerda, o que é a direita, o que é a esquerda, o que é o conservadorismo,
o que é o comunismo, o que é o socialismo. É essa luta que a gente está travando. Porque uma vez implantado um regime aqui dentro, vai ficar muito difícil a gente voltar atrás. Olha só para onde foi a Argentina. A Argentina está num buraco que, opinião minha, dificilmente ela sai desse buraco. Ela vai precisar de uma ajuda muito forte, vai ter que ter uma vontade muito grande, o povo argentino vai ter que ter uma vontade muito grande para se contrapor ao atual regime e tentar voltar para trás, e mesmo assim terá que ter uma ajuda grandiosíssima de alguém de fora para ajudar economicamente a Argentina. Então eu não quero ir para aquele buraco onde está a Argentina. Tá certo?